Amém, graças a Deus. Amém. Já estamos no capítulo 15, estamos perto aí já caminhamos depois da metade, tá certo? E hoje nós veremos os capítulos 15 e 16, tá? Portanto, como uma primeira leitura ficaria um tanto extensa, nós vamos fazer assim, nós vamos ler os capítulos 15 e 16 enquanto fazemos a exposição, tudo bem? Então abra aí a sua Bíblia no capítulo 15, seguido do 16, esses dois capítulos que é hoje alvo da exposição, e nós vamos então fazer a leitura desse texto. Lembrando que essa composição de capítulos e versículos foi incluída depois no texto bíblico, certo? No texto original não há essa divisão, por exemplo, dos 22 capítulos e dos 404 versículos que tem Apocalipse. Era um texto só, mas essa divisão foi posta depois e didaticamente ela é intencional para que a gente compreenda não só Apocalipse, mas também outros textos bíblicos que separados aí, ou divididos melhor, por capítulos e versículos, nos dão uma compreensão mais abrangente, até para que nós possamos achar um texto aí no meio de toda a Bíblia, tá certo? Até aqui nós já vimos 7 selos. Antes disso, nós já vimos as 7 igrejas, lembra disso? Vimos as 7 igrejas da Ásia, que Jesus mandou aquelas 7 cartas, falou com as 7 igrejas. Depois das 7 igrejas, nós vimos os 7 selos que foram rompidos pelo Cordeiro, não é? O Cordeiro que é digno de romper o selo, de abrir o livro, esse livro que aponta para a história da humanidade. Somente o Cordeiro, ele é capaz, ele é poderoso para fazer isso. O último selo, ele vai desvendar as 7 trombetas, que na verdade é o ataque, ou melhor, é o juízo de Deus contra o mundo, porque o mundo vai atacar a igreja. Então nós temos as 7 trombetas. Esse juízo das 7 trombetas é exatamente o que está acontecendo hoje, porque os juízos das trombetas são juízos parciais, ainda misturados com graça, ainda é um juízo misturado com possibilidade de arrependimento. Então as trombetas estão sendo tocadas e Deus está trazendo a humanidade ao arrependimento, trazendo os seus ao arrependimento. A partir do capítulo 12 até o 14, nós vimos ali a palavra das 2 testemunhas apresentando uma forma de apresentar a igreja, e os inimigos de Deus se levantando para atacar a igreja de Deus, representada ali dessa maneira. No capítulo 13 nós vimos o anticristo se levantando. No capítulo 14 nós vimos a grande Babilônia, que está sendo anunciada como aquela que vai cair. E agora, capítulos 15 e 16 de Apocalipse, nós estamos vendo as 7 taças da ira de Deus, ok? Portanto, esses 2 capítulos são capítulos muito conectados. É importante que possamos vê-los de forma uníssona, para que a gente possa compreender o texto da melhor maneira possível. Lembrando o seguinte, que a partir deste tempo aqui, a partir do capítulo 15, 16 em diante, nós já começamos a ver o anúncio do juízo de Deus sem possibilidades de arrependimento mais. Compreenda, haverá um momento em que o juízo de Deus se estabelecerá, onde os homens não poderão mais se arrepender, como naquele tempo onde a arca foi fechada pela parte de fora, pela mão do próprio Deus, ok? Então,
É disso que começa a tratar o texto. Portanto, é bom que nós tenhamos aqui uma informação didática. Nos slides, como nós vamos trafegar nos 2 textos, e é um volume de texto grande, é importante que você tenha a sua Bíblia na mão, que você tenha recursos para anotar. Todas as vezes que nós mudarmos o texto, vai mostrar aí se está correspondendo ao capítulo 15 ou ao capítulo 16, no rodapé aqui do slide. Tudo bem? Só para que a gente compreenda melhor. Vamos então à exposição desse texto. O capítulo 15 começa dizendo assim, leamos juntos o verso 1. Ainda vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Veja, as trombetas avisaram do juízo de Deus. A taça ou as taças, elas estão consumando a ira de Deus. Enquanto nós estamos num tempo de aviso, enquanto o Senhor está nos dando um tempo de aviso, aqui nós já estamos percebendo quando será ou como será o tempo em que o aviso do Senhor já se transformará em juízo pleno. E aqui no verso 2 nós temos outra visão. Vamos juntos, capítulo 15, verso 2. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, com harpas de Deus. Note que mais uma vez, assim como no capítulo 14, antes de falar do juízo, João fala, inspirado pelo Espírito, sobre a igreja. Isso é importante, meus irmãos. É importante porque quando Deus julgar este mundo, o texto já nos mostra com clareza aquilo que a própria palavra de Deus já nos diz, que aquele que está em Cristo, aquele que é a igreja, ele não passa pela condenação, não há condenação, ele já passou da morte para a vida. Portanto, nós não teremos, digamos assim, esse medo do juízo, e nós não temos esse medo do juízo, porque Deus não julgará a igreja da mesma maneira que julgará os ímpios. E nós vemos aqui, enquanto os ímpios ainda serão julgados, nós temos aqui a igreja já em adoração ao Senhor. Agora veja, o texto diz, aqueles que haviam vencido a besta. Ora, mas a besta não havia atacado a igreja? Sim. Nós não vemos a exemplo lá das 2 testemunhas, não é? Que foram mortas e tal, e depois elas voltam a viver. É exatamente essa cena que se repete de outra maneira. A igreja agora que fora perseguida, que fora massacrada, que fora envergonhada pelo mundo, agora está na glória, e a vitória da igreja não depende se ela permanece viva aqui ou se ela sofre ou não aqui. A vitória da igreja está exatamente quando está sendo consumado o ato final ou inicial da adoração no céu com Cristo Jesus. Portanto, o conceito de sucesso do mundo é quando tudo parece terminar bem, mas para a igreja o sucesso é chegar na glória, ainda que cheguemos quebrados, ainda que cheguemos tendo sido exterminados ou martirizados, o importante é que tenhamos chegado na glória. Este então é o conceito de nós vencemos o mundo, nós vencemos a besta, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então o justo viverá pela fé, e também por conta dessa fé ele pode morrer com Cristo. Essa igreja está com as harpas, com a harpa na mão, cantando ao Senhor. Mas cantando o quê? Vamos ver os versos 3 e 4 do capítulo 15. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Agora leamos juntos o cântico. Grandes, Todo-Poderoso,
4: Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Agora veja que coisa extraordinária. Toda vez que o juízo de Deus está sendo anunciado, Deus é glorificado como justo. Por quê? Aquele que julga, aquele que traz o juízo, precisa ser justo. Por isso, a gente compreende que nas regiões celestiais, a noção da justiça de Deus se estabelecerá para sempre, porque as nossas mentes finitas aqui ainda não conseguem, pelo menos em grande parte do juízo de Deus, compreender o porquê que Deus faz todas as coisas da maneira que faz. Mas note que na eternidade não há espaço para dúvida. Na eternidade, o cântico que se canta é: Deus é justo. No capítulo 17 de João, Jesus está fazendo a sua oração, e ele está falando sobre aquele que o Pai deu a ele, está falando sobre a questão eletiva de Deus até. Em todo o tempo, ou em alguns momentos do texto, Jesus diz para o Pai: Pai justo. A justiça de Deus se estabelece de maneira muito importante, muito extraordinária. Em Êxodo capítulo 15, que foi o texto que lemos logo no início, nós vemos o cântico de Moisés. Quando é que Moisés cantou, meus irmãos? Quando ele chegou do outro lado. Quando ele chegou com o povo do outro lado. Aí você imagina tantos milhares de pessoas, e milhões até de pessoas, que foram conduzidas, essas pessoas que foram conduzidas até o outro lado, a pés enxutos. Os pés enxutos. Do outro lado, agora eles estão sendo espectadores dos inimigos que estão vindo pelo mesmo caminho. E note que não basta que eles tenham atravessado para o outro lado, porque até certo momento os inimigos também estavam fazendo o mesmo percurso. Parece que os inimigos, até certo ponto, têm o mesmo privilégio de pisar no chão seco que Deus está abrindo no meio do mar, compreende? Então, não basta chegar do outro lado, o inimigo parece também que está passando a pés enxutos. Será que o Senhor vai permitir isso? Mas tem um momento que o Senhor então fecha o mar vermelho sobre os cavalos e os cavaleiros de Faraó. É nesse momento que houve-se um júbilo extraordinário do outro lado. Aquele povo que chegou lá com a pele queimada do sol, aquele povo que chegou lá do outro lado com os pés e mãos empoeirados, aquele povo que chegou lá com a roupa antiga, porque Deus foi fazendo com que tudo fosse renovado, porque no Sinai não havia nenhum tipo de loja, nenhum tipo de shopping para trocar de roupa, e o Senhor foi preservando todas as coisas. Esse povo que chegou lá, saiu de uma terra, vamos dizer, aparentemente fértil, que foi o Egito, e chegou do outro lado, tendo passado pelo deserto, e tendo passado a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Agora esse povo canta, e Moisés está cantando, e nós lemos no início do nosso culto o cântico de Moisés, dizendo que o Senhor é maior que os inimigos, que o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor afogou os nossos inimigos, que o Senhor abriu o mar, e no momento certo o Senhor fechou o mar. Meus irmãos, veja que compreensão nós teremos na eternidade. Nós não cairemos na eternidade com um senso inconsciente. Como é que eu vim chegar aqui? Eu acordei de um sonho? Não, nós saberemos que chegamos lá porque o Senhor derrotou todos os nossos inimigos no meio do caminho. Nós saberemos que estaremos lá cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, porque a consciência será eterna, não será algo que vai cair no esquecimento, coisa do tipo, até determinado momento eu lembrava, mas agora eu caí no esquecimento, porque a eternidade é uma coisa tão subjetiva, tão grande, que eu acabei esquecendo. Por que eu cheguei aqui? Isso não vai existir. Compreenda que
O tempo todo a igreja está sendo vista adorando ao Senhor. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Isso é importante. Aliás, como disse a W. Tozer, a pérola que falta à igreja moderna é a pérola da adoração. Hoje a adoração é entretenimento. Hoje a adoração é chamariz para lotar as igrejas. E quanto mais parafernálias puderem ser incluídas, quanto mais objetos, quanto mais fumaça, luz, câmera, ação, mais parece que as pessoas estão se aglomerando e as pessoas esquecem que o culto ao Senhor não é um culto aos homens, e que culto não é um objeto de consumo, que eu gosto ou não gosto. Quem tem que gostar do culto é Deus. E quem presta culto não é quem está aqui à frente, quem presta culto somos todos nós. Porque nós não estamos, meus irmãos, numa condição teatral, onde alguns fazem e os outros avaliam. Apenas por uma questão didática, nós estamos separados por plataformas espacialmente diferentes. Mas todos nós estamos prestando um culto só. Como Esdras, que teve que subir num tablado de madeira improvisado no meio do povo para pregar, para falar, para ensinar, da mesma maneira é didático que estejamos aqui, assim como Jesus assentou-se num lugar mais alto, por exemplo, para fazer o conhecido Sermão do Monte. Apenas questões didáticas. Compreenda que isso é muito bem explicado por um homem chamado Søren Kierkegaard, lá já em 1800 e alguma coisa. Ele dizia: nós não estamos num teatro onde as pessoas assistem aquilo que nós fazemos, todos nós estamos aqui, e o Senhor é a plateia que nos assiste. O Senhor é aquele que assiste ao nosso culto por duas razões: primeiro, Ele assiste porque está vendo; segundo, Ele assiste porque dá assistência. Compreende? E é dessa maneira, meus irmãos, que essa pérola da adoração tem faltado à igreja moderna. Então a gente não vem para a igreja cantar uma coisa ou outra porque a gente gosta de cantar. Nós cantamos ao Senhor porque o Cordeiro é digno. Nós somos um povo que canta, um povo que adora, e até o desafinado tem vez na igreja, porque tem um filtro da graça que chega lá tudo afinadinho. Ninguém é afinado perto dos anjos, meus irmãos. Deus tem anjos mais afinados que nós. Deus tem anjos mais rápidos que nós. Deus tem anjos que emitem notas que nós desconhecemos, mas pela graça Ele nos convida a nos unirmos a esses anjos em adoração ao seu nome. Enquanto nós vamos para casa, os anjos continuam cantando santo, santo, santo. E enquanto nós estamos trabalhando, eles estão na continuidade da adoração. Portanto, nós temos poucos flashes aqui daquilo que vamos fazer eternamente. Isso é importante. Sproul, um escritor muito profícuo, vai dizer que no Antigo Testamento a adoração se estabelece com 3 elementos: oração, louvor e sacrifício. Hoje continuamos em oração, hoje continuamos em louvor, mas nós não temos o sacrifício de morte. Hoje o nosso sacrifício é vivo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, esta mente que está viva, esta mente que emite agora uma adoração para aquele que, diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, agora este é o sacrifício vivo, porque nós nos entregamos vivos no altar, porque Ele nos vivificou. O sacrifício continuaria sendo morto se nós continuássemos estando mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Muito bem. Nesse capítulo, nós ainda vemos o Todo-Poderoso, porque vemos aqui o cântico de Moisés, o Todo-Poderoso, em contraste com a besta que tem um poder limitado. É mais um contraste que vemos. E nós vemos a justiça e a verdade diante do Senhor. Agora vamos ver no capítulo 16, que há também um cântico lá. Vamos ao capítulo 16, veja aí na sua Bíblia. Leia comigo os versos de 5 a 7. Então, ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu,
que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas, pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia, juntos, ó Senhor, teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Meus irmãos, nós estamos vendo mais uma vez o juízo de Deus sendo exaltado. Nós temos juízos falhos, nós fazemos juízo de valores que muitas vezes são falhos, é ou não é verdade? Nós julgamos até dentro da nossa mente, até os juízes humanos. Quer ver uma coisa? É algo tão extraordinário. Todo mundo é juiz de alguma coisa. Basta assistir a uma partida de futebol e sempre tem aquele que diz que o juiz está errado. Quer dizer, o entretenimento, o esporte, mas todo mundo julga se sim ou se não, principalmente se ele dá aquele pênalti que você não sabe se foi ou se não foi. Se for contra o seu time, você diz, ele roubou. Mas se for no seu time, você diz, não, é verdade, ele é justo, porque, claro, porque você não consegue arbitrar livremente, essa carcaça do Adão está muito afetada, não é? A ponto de você sempre querer que os juízos se pareçam com os seus. Na eternidade a gente não tem isso, na eternidade é justo é o Senhor. Os teus juízos são retos, são verdadeiros, o Senhor é todo poderoso, não há espaço para murmuração. E da mesma maneira, ou melhor, se de uma parte a igreja está exaltando ao Senhor, nós vemos também neste capítulo a blasfêmia dos ímpios. Agora perceba, enquanto a igreja adora, os ímpios blasfemam. Vamos repetir isso, enquanto a igreja adora, os ímpios blasfemam. Veja ainda no capítulo 16, veja o verso 9, leia comigo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-la. Nós vemos homens sendo afligidos pelo juízo de Deus, pelas pragas de Deus, e aqui, juízo com fogo remete ao inferno. Nós compreendemos, meus irmãos, então, desde já, e mais uma vez, que inferno não é lugar de gente arrependida. Inferno é lugar de pessoas que irão blasfemar eternamente contra Deus. Estão lá, e não estão pedindo, pelo amor do Senhor, uma segunda chance mais. Estão frontalmente contra Deus por toda a eternidade. Como um criminoso hediondo que está contra o Estado, detido, mas contra o Estado. Se saísse dali, transgrediria novamente. Da mesma maneira, o inferno está comportando aqueles que estão contra Deus eternamente, porque estavam contra Deus aqui. E veja, o texto diz, eles blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Mais uma vez, estamos vendo aqui que sofrimento não é instrumento para a conversão de todo mundo. O instrumento para a conversão do homem é o Santo Espírito de Deus, é a palavra pregada. Pode ser que para muitos o sofrimento seja um elemento que vai ajudar no processo, não como se Deus precisasse de ajuda, mas pela misericórdia do pecador, que é no sofrimento e que ele vai abrir o coração. Mas o sofrimento em si, jamais, sozinho, pode converter uma pessoa. Veja o verso 11, mais uma vez blasfêmia, leamos juntos. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Meus irmãos, isso aqui é interessante, porque, em tese, os flashes disso aqui também acontecem hoje. O justo aqui, quando sofre, corre para Deus, como aquele filho que vai ganhar umas varadas, e ele foge da vara, mas agarra no pai. Sabe como?
Por isso que as melhores orientações dizem que não se pode bater com a mão, não é? E alguns já dizem que não se pode bater nunca. Mas os antigos sabem que existia a antiga vara da infância, que é diferente da vara da infância e da adolescência hoje, né? Os direitos da criança eram outros. Então, nós que passamos pela vara da infância, e você sabe muito bem qual é, que não quebrava osso, porque pé de galinha não mata pinto, e a gente está de pé, mas a gente agarrava na perna da mãe e do pai, enquanto a vara cantava com muito louvor, como diz a Cassiane. Muito bem. Mais diferente dessa vara que canta no lombo do justo, o ímpio não. O ímpio, ele blasfema contra Deus. Aqui ele já blasfema contra Deus. Ele diz: por que eu estou passando isso? Eu não mereço isso. Porque esse Deus é injusto? Por que isso? E aí vai julgando os juízos de Deus. Meus irmãos, nem sempre a gente sabe, ou melhor, é muito difícil saber os juízos de Deus o tempo todo. Mas uma característica do justo é que ele acredita que ele tem um pai justo. E que quando o pai não dá, é porque o pai sabe o que é melhor. E quando o pai dá, é porque ele também sabe aquilo que é melhor. Por isso, nós vemos aqui a blasfêmia, que é a característica do ímpio. Veja o verso 21 também do capítulo 16. E do céu, leia comigo: caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, e os homens blasfemaram contra Deus, por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. E aqui agora, essa praga está fazendo chover granizo, e 1 talento, você sabe que tem mais ou menos aí 34 quilos, então pedras de 34 quilos caindo a anos-luz de distância, você sabe que ela chega aqui fazendo algumas avarias, não é? Na carenagem de quem está por perto. Ora, eles, vendo isso, blasfemam contra Deus, blasfemam contra o Senhor. E nós vemos que, mais uma vez, nós não podemos confundir mudança de hábito apenas com comportamento, porque pode ser que depois de um sofrimento, alguém mude de hábito, mas nem por isso se converteu. Por exemplo, alguém que fumou muito tempo, aí descobriu que está com a enfermidade por conta do fumo, agora ele parou de fumar, e quem sabe até dá uma ida na igreja, ainda não se converteu. Ele está fazendo isso por amor próprio, ele está fazendo isso porque ele quer preservar o seu corpo, e não porque tem consciência de que precisa salvar a sua alma. Compreende, meus irmãos? Ok. Vamos voltar para o capítulo 15, os versos 5 e 6 dizem assim, leamos juntos: depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu, e do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas, estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e usavam faixas de ouro na altura do peito. Primeiro ponto aqui: no céu não tem tabernáculo. A Bíblia é clara em dizer para nós vamos ler isso no capítulo 21 do Apocalipse, que Deus e o Cordeiro são o tabernáculo, tá? Esse tabernáculo aqui, assim como em outros momentos do texto de Apocalipse, é uma forma de visualizarmos, ou é uma forma visual de compreendermos o que acontece nas regiões celestiais. Muito bem. Tabernáculo significa no Antigo Testamento a presença de Deus. Também no tabernáculo eram feitas tantas as orações quanto as punições para os pecados. Compreenda isso, porque isso é importante. Orações e punições para o pecado. No tabernáculo, tanto Deus recebia orações, quanto ele recebia sacrifícios. E note então que agora, do tabernáculo eterno, da presença de Deus, está sendo emitido juízo. Ao mesmo tempo que Deus recebe a oração dos santos, ele está emitindo juízo. Compreende essa cena? Isso é importante. Deus está recebendo a oração dos santos está sendo
entregues a Ele, Ele está respondendo às orações, e as orações dos santos são respondidas por Deus como juízo. Por isso, nesse tabernáculo nós vemos a bondade e a severidade do Senhor. Nós vemos que na presença de Deus há tanto misericórdia quanto juízo. Misericórdia para aqueles que se quebrantam e juízo para aqueles que são inquebrantáveis. Esses sacerdotes, vestidos de linho puro e com uma faixa de ouro, mostra aí, meus irmãos, a grande santidade, aponta para a grande santidade que há ao redor do Senhor, na presença do Senhor. Note que no altar do Senhor não há lugar para pecado, não há lugar para qualquer tipo de impureza, e nós vemos isso aqui nessa figura sacerdotal tão bem trajada diante do Senhor. Bem, então, visitamos já mentalmente essa parte do texto, onde deste altar, deste tabernáculo, saem as ordens do Senhor com esses anjos do Senhor, com essas taças, e vamos então ao capítulo 16 para ler sobre cada uma das taças. Acompanha comigo? Vamos juntos, capítulo 16, verso 1, diz assim, lemos juntos: ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Agora nós vemos que o juízo de Deus saiu do céu e está sendo emitido sobre a terra. Ou seja, esses anjos não são mais aqueles cavaleiros, aqueles cavalos vermelho, preto, baio, não é? Ou verde, amarelado. Não são os 4 cavalos ou cavaleiros do Apocalipse. Agora são anjos do Senhor, são os santos anjos do Senhor ministrando o juízo de Deus. Lembra que Jesus disse que naquele último dia, ou naquele dia, o Senhor vai enviar os anjos para separar com a foice o joio do trigo. Nós vimos isso no capítulo 14. Muito bem. Agora, vejamos, meus irmãos, um contraste interessante aqui. Acabamos de ver que do altar do Senhor procede o seu juízo, mas nós vamos ver agora o que procede do inimigo. Veja verso 13 e verso 14, leamos juntos: vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora veja, espíritos imundos ou espíritos impuros, demônios que operam sinais. Compreenda isso. A Bíblia diz que se os dias ou aqueles dias não fossem abreviados, o próprio Jesus disse isso, até os escolhidos, não suportariam. Note que quando Jesus disse isso, nós temos a certeza absoluta de que os escolhidos do Senhor não serão enganados, mas nós vemos aqui um espírito de engano. E não é um espírito de engano qualquer, é um espírito de engano que opera maravilhas e sinais. E aí você me pergunta, mas será então que não são todos os sinais que eu estou vendo, ou que se estabelecem diante dos nossos olhos, que são de Deus? Será que eu não vejo aí tantos milagres ao nosso redor? Será que Deus não está nessas igrejas que promovem grandes sinais e milagres? Meus irmãos, obviamente que não. Jesus nos avisou que há um grupo que vai chegar naquele grande dia e vai dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, e a resposta de Jesus será: eu não vos conheço. Por quê?
porque de alguma maneira há um poder que vai ludibriar, um poder maligno que vai ludibriar muitos e que vai se tornar um repertório na boca daqueles que pregam outro evangelho. Note então que a falsa igreja, isso é importante, essa divisão da verdadeira igreja de Jesus, da falsa igreja de Jesus, acontece o tempo todo no Apocalipse, tá? Aliás, o tempo todo nas Escrituras, aquele que serve, aquele que não serve, o justo, o ímpio, o que serve, não é? Aquele que não serve ao Senhor, e agora a igreja que é verdadeira e a igreja que é falsa. Bem, diante disso, meus irmãos, a gente percebe que, mesmo que haja esse tipo de engano, e esse engano religioso a ponto de enganar os reis da terra, porque se você engana as autoridades, você engana todo o povo, porque se a autoridade entra nesse engano, é muito mais fácil que o povo inteiro esteja corrompido pelo engano. Por isso a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ainda assim, meus irmãos, diante de tanto engano, a igreja de Jesus é vista nesses 2 capítulos, não enganada, mas adorando aquele que é justo, que é verdadeiro, que é santo, já eternamente. Nós vemos isso aqui. E o inimigo sabe que a atração dos homens são as coisas sobrenaturais. Quer ver uma coisa? Se nós fizermos aqui uma campanha, deixa eu inventar aqui agora, porque isso dá pano para manga. Se nós inventarmos uma campanha aqui, por exemplo, do toque do anjo, o toque do anjo das águas, por exemplo, e aí eu pego aquele texto do tanque de Betesda, tá certo? O tanque de Betesda, quando o anjo toca nas águas, quando ele move, e eu coloco aí na rádio, por exemplo, da cidade: você que deseja o mover das águas na sua vida, meu irmão, isso aqui não vai caber, gente, isso aqui vai ser entupido, eu vou precisar fazer 3 cultos quarta-feira, porque o povo gosta dessa coisa, desse embuste. Sabe como? Essa é linguagem de militar, né? Esse embuste, essa coisa presepeira. O povo gosta que o outro diz que viu anjo, que o outro que viu uma tocha, que o outro viu uma vaca amarela passando, que o outro, meu irmão, minha irmã, o povo gosta dessas coisas. É o engano. Você pode não ter visto nada, mas se você falou que viu, então tudo bem, eu estou na sua. Isso é uma tragédia. É uma tragédia porque enquanto isso o santo livro vai sendo esquecido. A palavra de Deus, que foi timbrada com o sangue do Calvário e mantida na história por Deus pelo sangue dos mártires, vai sendo tratada como segunda categoria ou jogada na vala comum de livro qualquer. Mas a gente sabe que esse tipo de engano, esse tipo de revelação, esse tipo de agonia, não é? Isso é uma agonia, não pode, de maneira alguma, ter morada permanente no coração daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque há poder no sangue de Cristo e o Espírito Santo não permite que os salvos vivam em engano. Não significa que Deus não faça milagres, porque Deus faz e faz mesmo. Que Deus não faça coisas sobrenaturais, porque se Ele quiser fazer agora, Ele faz. Se Ele quiser fazer amanhã, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Agora, Deus não é gênio da lâmpada, que diz, no dia tal Ele vai fazer, então vem aqui. Deus não está como meu servo. Todos nós somos servos de Deus, esperando por aquilo que Ele vai fazer. E se Ele fizer, a gente adora. Se Ele fizer, a gente adora também. Agora vejamos a continuidade das 7 taças. Vamos ao primeiro anjo, verso 2 do capítulo 16. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Agora não tem advertência, agora é o juízo de Deus sobre a humanidade. Verso 3, o segundo anjo, leia comigo. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue como de um morto,
e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Lembra que capítulos atrás nós vimos que 1/3 das águas foi corrompido? Agora é a totalidade das águas. E a totalidade das águas é tanto água doce quanto água salgada, tanto o mar quanto os rios. Todas as fontes estão completamente corrompidas. Isso significa, meus irmãos, que todo tipo de violência, de pecado está agora sendo retornando, não é? Está sendo trazida de volta sobre a vida daqueles que são contra Deus. O quarto anjo, verso 8, derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Verso 10, leia comigo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. É nesse ponto que nós já lemos que os homens, mordendo a língua, blasfemam contra Deus. Compreenda. Verso 12, temos o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou. Agora note, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Até aqui, as águas, elas estavam corrompidas, mas a água do rio Eufrates secou. Por que isso? Porque, na verdade, meus irmãos, aquele que estava recebendo essa mensagem, o judeu ali da Palestina, sabia que o rio Eufrates era exatamente o limítrofe para que a Palestina não fosse invadida. E agora este rio está seco e a Palestina está completamente exposta. O que Deus está mostrando é que quando Ele emitir o seu juízo, todos serão indefensáveis, todos estarão indefensáveis. O seu juízo é iminente e o seu juízo é inevitável. Todas as barreiras humanas que tentaram de alguma forma defender-se contra o poder de Deus agora estão secas e o caminho está aberto. Isso nos lembra, por exemplo, a história da Babilônia, quando o rei Ciro, ele em 539 invade a Babilônia, e você deve saber que a Babilônia, ela era muito bem cercada dos inimigos, porque ela era cercada de rios. Mas então, neste ano de 539, o rei Ciro, ele faz um desvio em um dos braços e ele consegue entrada, ele desvia o curso de um dos rios e consegue entrar na Babilônia e toma a Babilônia. Significa então, meus irmãos, que o mundo, por mais que possa se defender de Deus, está sempre indefensável contra o juízo de Deus. Versos 16, 17 e 18, leamos juntos. Eles os reuniram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz, vinda do trono, que dizia: está feito. Agora veja, está feito. A nossa redenção, ela fora concluída com um brado de amor, onde Cristo recebeu o juízo do Pai, e Ele disse na cruz: está consumado, está feito. Agora, o juízo de Deus também está sendo consumado dessa maneira, está feito. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, houve também um grande terremoto tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. Vemos aqui agora o ar. Alguém pode ficar, por exemplo, sem comida um dia, 2, 3 e até mais. Alguém pode ficar sem água um dia, 2, quem sabe, um pouco mais, mas sem ar não pode ficar por tanto tempo. Note que o juízo de Deus vai afunilando então, de forma que os homens se tornam impotentes em cada tempo. O primeiro recurso de vida quando nascemos é o ar.
E se nós não choramos, a primeira coisa que recebemos da vida é um tapa bem dado. A gente tem que chorar, porque quando se corta o cordão da mãe, então nós precisamos da independência na respiração e que os nossos pulmões entrem em atividade. Então o ar é o nosso primeiro recurso. O último recurso também é o ar, porque se faltou o ar, então não há como viver. Breves minutos sem ar já não são suficientes para tirar a vida. No juízo de Deus, agora todo ar, a 7ª e última taça, está mostrando aos homens que o tempo de vida e de oportunidade já acabou. Note que há relâmpagos, há estrondos, há também terremotos. Nós lemos nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 27, que naquele dia, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Voltando ao capítulo 15, nós lemos no verso 7, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Agora leia comigo: Deus que vive pelos séculos dos séculos. A experiência humana e a Bíblia também mostram que quanto mais uma pessoa tiver idade, mais possibilidades de dar bons conselhos a alguém, não é verdade? Por isso a Bíblia nos orienta tanto a respeitar os mais velhos, a buscar conselhos nos cabelos brancos. Ok. O texto diz de um Deus que vive pelos séculos dos séculos. É suficiente para tomarmos conselhos com Ele? É suficiente para compreendermos que Ele é sábio eternamente? É suficiente para saber que Deus que vive pelos séculos dos séculos, meus irmãos, é suficientemente capaz de tomar decisões a favor do seu povo? Nós não temos um Deus que nasceu ontem, nem que foi inventado pelo homem, mas é um Deus que vive pelos séculos dos séculos. Isso é maravilhoso para nós. Vive pelos séculos dos séculos. Verso 8 diz... Leamos juntos: o santuário encheu-se da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no santuário, porque tinha fumaça, tinha o poder de Deus, tinha a glória de Deus. Nós vemos então, compreenda, que a justiça de Deus é algo que se estabelece de maneira muito intrínseca com a santidade de Deus. Todo juízo de Deus é santo. Lembra em Isaías capítulo 6, quando o texto diz que o templo se encheu de fumaça? Isaías capítulo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, não é? E aí mostra ali, e os serafins cantavam, cada um tinha 6 asas, né? Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o texto diz então que aquele momento na presença de Deus, o altar se enche ali, não é? Dessa espécie de fumaça, e a glória de Deus, da santidade de Deus é vista. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 40, quando Moisés termina a obra do tabernáculo, a Bíblia diz que a presença de Deus, que a glória de Deus enche o tabernáculo. A fumaça, digamos assim, era a forma visível de ver a glória de Deus, de alguma maneira ali, enche aquele lugar da glória de Deus, e os homens precisam sair dali. Lembramos também quando Salomão termina o templo, a glória de Deus enche aquele lugar, e os sacerdotes não conseguem ficar de pé, eles não conseguem subsistir à glória de Deus. Agora nós vemos, meus irmãos, meus queridos, que diante do altar do Senhor, diante dessa glória inefável, neste momento de juízo, ninguém pode entrar no santuário, somente Deus opera em juízo da maneira que Ele opera. Ninguém vai lá dar conselhos a Ele, ninguém vai lá dar uma ajuda a Ele. Deus traz juízo e Ele basta em si mesmo para julgar. Deus não tem pares a quem pergunta o que deve fazer. O conselho de Deus confunde os anjos.
As maiores, ou melhor, as mais sublimes criaturas não conseguem compreender as profundidades do coração de Deus. E se os anjos são confundidos com o conselho de Deus, nós então somos muito mais. Por isso, meus irmãos, a gente percebe que finalmente há o resultado desse juízo de Deus, e há então, por último, o aviso de Deus para nós. O capítulo 16, nos versos 19 e 20, diz assim: a grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora 20, todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. O que significa todas as ilhas fugiram? Elas sumiram. E os montes desapareceram. Note então que as coisas mais inacessíveis, vamos dizer assim, as ilhas ou as fortalezas e todos os montes, as coisas mais altas, agora todas estão igualmente destruídas, porque o juízo do Senhor finalmente liquidou toda a impiedade. Todo o reino humano, todos os lugares, tanto mais distantes quanto mais altos, estão agora liquidados pelo juízo final de Deus. Por fim, fica para nós uma advertência no verso 15, e todos nós vamos ler. O texto diz: eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Tem uma corrente extremista que fica preocupada com a nudez, por exemplo, até no banho, por causa desse texto, que só dorme com muita roupa, porque vai que Jesus volta no meio da noite. Meu irmão, minha irmã, sua roupa não vai te adiantar muita coisa quando o juízo do Eterno tocar finalmente, tá certo? Por mais que você esteja vestido, todo mundo vai se sentir nu. Os reis da terra se sentirão despidos. Naquele grande dia não fará diferença o que você veste, porque essa será a última preocupação da sua mente naquele momento. Agora perceba, isso aqui não está trazendo para nós uma informação literal, porque o ladrão aí não é literal, é como um ladrão, tudo bem? De repente, no meio da noite. Da mesma forma, Apocalipse capítulo 3, verso 3 também diz: pois se não estiveres alerta, verei como um ladrão. 2 Pedro 3,10, o texto diz: contudo o dia do Senhor virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ora, a vinda do Senhor será repentina. Para os ímpios ele virá como ladrão, mas para a igreja ele virá como noivo que vai resgatar a sua igreja deste mundo podre e vil. Jesus não virá como ladrão para nós, Jesus virá como ladrão para os ímpios. E o mesmo juízo não é para a igreja, porque Deus julgará os ímpios de uma forma, mas aqueles que já são igreja de Jesus, já passaram da morte para a vida, não são aqueles que estão blasfemando contra Deus, mas aqueles que já estarão cantando ao Senhor: digno, santo, justo, verdadeiro é o Senhor da igreja. Ele é o Cordeiro digno de adoração para sempre. Estaremos, meus irmãos, irreversivelmente na glória. Nada nos separará finalmente, não só do amor de Deus, mas da presença de fato, visível de Deus. E não me pergunte como será, porque nós só temos alguns lances que a Bíblia pode nos fazer, pelo menos, presumir, mas naquele dia, meus irmãos, nós veremos de fato o que é a glória, e nós conheceremos como já somos conhecidos.
Isso nos dá então fortalecimento para mais uma vez, no dia de amanhã, acordar, levantar e dizer: este não é mais um dia, esse é menos um dia, menos um. E risca, na sexta-feira, menos um. Por quê? Porque nós estamos esperando o dia final. Quando será? Não sabemos. O nosso cronômetro está nas mãos do Senhor. E quando o Senhor disser, zerou, estaremos com Ele na glória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.